Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos trazer aqui um ensinamento bíblico, da palavra de Deus, de uma forma bem simples, didática, para a nossa compreensão daquilo que o texto revela para nós. Não será um estudo ou ensinamento teologicamente avançado ou doutrinário, mas apenas um ensinamento bíblico para a nossa compreensão daquilo que o texto nos revela. E para isso nós vamos usar o livro de Romanos, capítulo 1, e apenas o primeiro versículo, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O importante desse versículo é que ele revela 3 pontos principais da vida de Paulo aqui. E quais são esses 3 pontos importantes da vida de Paulo? Vem aqui comigo que eu vou te revelar agora. Olha só. O primeiro ponto é que Paulo, nesse versículo, ele reconhece que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. E por que isso? Porque antes Paulo ele era servo da lei. E aqui ele revela que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, certo? Então Paulo ele deixa de ser servo da lei para ser exclusivamente servo do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra servo aqui também foi muito usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Olha só a humildade tanto de Paulo como também a do Senhor Jesus Cristo, É como se tivesse uma ligação. O segundo ponto bastante importante é que Paulo ele foi chamado, por Deus. E chamado para quê? Chamado para ser apóstolo, um mensageiro, um enviado exclusivamente de Deus. E nós vemos esse chamado de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, ali quando ele vai para ali na região de Damasco, ali, do caminho a Damasco. Então é bastante importante a gente atentar para esses detalhes, E o terceiro ponto bastante importante aqui é que Paulo ele foi separado por Deus, Então separado para quê? Separado para o Evangelho de Deus. Então ele pregou bastante o Evangelho para 2 grupos de pessoas, Ele pregou para os gentios e também para os judeus. Tanto para os gentios, também para os judeus. Então é bastante importante esse 3 pontos, que também aconteceu conosco, Então a gente era servo do mundo e hoje nós somos servo do Senhor Jesus Cristo, Nós fomos chamados por Deus, Quem sabe Deus tem te chamado para ser um pastor, um obreiro, um evangelista, um missionário, E é bastante importante a gente atentar para o chamado de Deus, Não fazer muitas das vezes como Moisés, tentar dar desculpa. E também nós fomos separados por Deus, quando a Bíblia fala que nós somos os santos de Deus, então a palavra santo está significando que nós somos separados, Então nós somos separados do mundo para ser exclusivamente de Deus. Certo? Agora, o interessante aqui dessa palavra separado que Paulo fala, no versículo 15 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz que Deus escolheu ele desde o ventre da sua mãe. Olha só o que é que Paulo ele diz aqui em Gálatas capítulo 1 e o versículo 15. Olha só. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe. Como assim? Que Paulo ele já é adulto e persegue a igreja de Cristo, chegando até matar muitos cristãos, E chamou-me por sua graça. Então aqui Paulo ele revela a sua convicção de que de fato ele foi chamado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é muito lindo de ver. Então, em um único versículo, a gente passou a enxergar essas 3
verdade, certo? Então, nesse versículo aqui, nós percebemos 3 verdades que foi revelado em um único versículo. Paulo, ele é servo do Senhor Jesus Cristo, né? Ponto 1. Ele foi chamado para ser apóstolo, ponto 2. E ele foi separado para o Evangelho de Deus, ponto 3. Olha só que importante, bastante interessante. Então que Deus abençoe a sua vida e que esse esclarecimento fique bem claro na sua mente, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.